Em 1925, na cidade de Wilkes-Barre, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, nascia Jessica Arlene Wilcox. Jessica, apesar de ter nascido em uma família rica, teve uma infância muito difícil. Sofreu maus tratos do pai até os 3 anos de idade, quando ele simplesmente abandonou ela e sua mãe. Infelizmente, sua mãe também a maltratava. Jessica, por vezes, por exemplo, ficava trancada em um quarto escuro e apertado como punição por qualquer ato mínimo. Além disso, várias vezes ela foi deixada na casa de parentes, não conseguindo manter um lar estável e nem mesmo fazer amigos. Devido à solidão e tudo mais que ela passava, Jessica criou amigos imaginários que a ajudaram a passar por esta fase difícil. Finalmente, quando cresceu, a vida de Jessica começou a mudar. Ela era uma jovem considerada muito bonita e era alta, por isso começou a trabalhar como modelo. Nesta mesma época, inclusive, Jessica mudou seu nome para Candy Jones. Candy participou da etapa de Nova Jersey do concurso Miss América e foi vice-campeã da Miss Nova Jersey. Apesar de não ter vencido, chamou a atenção e foi convidada para ser anfitriã no concurso principal de Miss América. Lá, sua carreira foi catapultada de vez, fazendo com que Candy Jones se tornasse uma das modelos pin-up mais famosas e populares dos anos 40. Durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive, Candy fez aparições e desfilou para as tropas americanas. Em 1946, Candy se casou com Harry Conover, considerado um dos primeiros agentes de modelos e criador do conceito de garota da capa. Os dois tiveram 3 filhos juntos, mas infelizmente eram infelizes, e em 1959 veio a separação. Após o divórcio, Candy continuou sua vida com sua própria escola e agência de modelos e escreveu livros sobre o universo da moda e dos desfiles. Foi então, nesta época, que um general aposentado do exército entrou em sua agência e lhe questionou se Candy autorizaria que o FBI utilizasse a sua agência como um local para receber correspondências. Candy entendeu aquilo como uma missão patriótica e aceitou o pedido. Basicamente, sua função era receber as correspondências e entregá-las pessoalmente para os destinatários. Uma destas entregas, não muito tempo depois de aceitar o pedido, foi para Gilbert Ganson, um homem que ela conheceu durante a guerra. A vida continuou normalmente, até que em 1972 Candy se casou com o apresentador de rádio Long John Nebel. Long tinha um programa de rádio que passava tarde da noite e falava sobre teorias de conspiração, ufologia e fenômenos paranormais. Candy passou a participar várias vezes dos programas do marido e, com o tempo, algo começou a chamar a atenção de Long. Ele percebeu que algumas vezes o comportamento sempre calmo e gentil de Candy mudava bruscamente e ela começava a ter um comportamento agressivo e falava em um tom de voz diferente, um pouco mais baixo e áspero. Estes episódios duravam pouquíssimo tempo, mas eram de certa forma constantes. Long também sabia que Candy fazia entregas de correspondências para o FBI e por vezes viajava para cumprir estas tarefas, mas nunca falava muito sobre o seu trabalho secreto, como se por algum motivo ela não se recordasse direito do que havia feito. Long então desconfiou que havia algo errado e propôs hipnotizar Candy para tentar descobrir se sua mente guardava algo que nem ela mesma tinha conhecimento. E foi então que Long descobriu que Candy tinha uma personalidade oculta chamada Arlene. Arlene, que inclusive era o nome de uma de suas melhores amigas imaginárias de infância. Arlene tinha justamente a personalidade que Long havia visto em alguns momentos em Candy, uma voz baixa e áspera e um comportamento agressivo. Long também descobriu que, na verdade, Candy não estava cumprindo missões para o FBI, e sim para a CIA, em troca de uma grande quantidade em dinheiro. Além disso, Gilbert Ganson, no qual ela entregou uma correspondência logo no início de suas atividades secretas, era o homem da CIA por trás das missões que Candy cumpria. Não demorou muito para que Long descobrisse que Candy também não entregava apenas correspondências, mas que cumpria todo tipo de missão secreta para a CIA.
Mas Candy não fazia ideia de que isso estava acontecendo, pois sua mente havia sido manipulada e a personalidade Arlene havia sido adormecida, de forma que pudesse ser ativada sempre que a CIA quisesse. E quando Arlene tomava o controle, Candy ficava adormecida e não se lembrava de nada que Arlene havia feito quando estava no controle. Para isso, Candy tomava alguns medicamentos que eram chamados de vitaminas pelos agentes da CIA, mas que, segundo Long, eram na verdade para controlar a mente de Candy. A personalidade Arlene havia sido inclusive treinada para ser espiã e assassina. Depois das sessões de hipnose, Long e Candy descobriram um passaporte falso em nome de Arlene, em que Candy aparecia com uma peruca na fotografia, mas Candy não se recordava nem da foto, nem do passaporte e muito menos da peruca. Long gravou centenas de horas de sessões de hipnose com Candy e utilizou como prova de que o governo havia usado sua esposa sem o conhecimento consciente dela para missões secretas. O autor Donald Bain teve acesso a todas as gravações das hipnoses e escreveu o livro The Control of Candy Jones em 1976. No ano seguinte, em 1977, veio a público que a CIA tinha um programa secreto de controle da mente chamado Projeto MK-Ultra. Apesar das alegações de Long e Candy, a maioria das pessoas são céticas em relação a Candy ter tido sua mente controlada pela CIA para realizar missões secretas. Independentemente disso, o fato é que Candy realmente fez serviços secretos para a CIA. A questão é se ela realmente foi controlada para fazer ou se apenas não poderia comentar sobre isso com seu marido, que acabou por fim criando toda uma teoria de conspiração em cima disso. Candy viveu até os 64 anos e mesmo nos dias atuais ainda há quem discuta se estes programas secretos da CIA para controle da mente e criação de supersoldados, inclusive, principalmente durante a Guerra Fria, realmente existiram ou se foram apenas ideias mirabolantes que nunca saíram de fato do papel. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.